Olá pessoal, você que viu meu vídeo sobre iatrogenia no Instagram, no Facebook, agora eu vou aprofundar sobre o tema. E para você que não assistiu, nos siga nas nossas redes sociais, que vai aparecer aqui na timeline, Instagram, Facebook, porque nós vamos postar vídeos toda semana. Memorizar e gravar todas as tabelas, critérios que existem para medicações inapropriadas nos idosos. Mas com o tempo e assistindo aos vídeos da Gerilogando, vocês vão entender o porquê essas medicações são perigosas e vão reconhecer esses sintomas quando eles acontecerem. De preferência, evitando usar essas medicações ou trocando por medicações mais seguras, mas se for imprescindível usar a medicação, vocês vão reconhecer a reação adversa e tratar de forma correta e suspender a medicação quando for indicado. Para começar a entrar no mundo da geriatria, existem 2 estudos que vocês têm que saber que existem. O primeiro desses estudos são os critérios de Beers. Ele foi desenvolvido a primeira vez em 1991 e a última atualização foi em 2019. Esses critérios começou como um estudo e depois foram adquiridos e agora são administrados pela American Geriatric Society, que é a AGS. Esse estudo é dividido em 5 tópicos. Medicações que são potencialmente inapropriadas para a maioria dos idosos, aquelas medicações que normalmente devem ser evitadas em idosos com algumas doenças específicas, medicações para serem usadas com cautela, interações entre medicações e ajuste de drogas em relação à função renal. O outro estudo é o Stop e Start, que são critérios também para prescrição adequada nos pacientes. A última atualização foi em 2014 e tem 114 critérios, mas é importante saber, STOP são medicações que são potencialmente inapropriadas, que você precisa avaliar e, se possível, suspender. E START são as medicações apropriadas, que deveriam estar sendo usadas, que têm indicação terapêutica e que muitas vezes não prescrevemos pelo paciente ser idoso. Um dos nossos principais neurotransmissores é a acetilcolina. Em sistema nervoso central, ela vai atuar em memória, em aprendizado. E em sistema nervoso periférico, ela vai ter uma ação nos receptores nicotínicos, na placa muscular, na junção, fazendo a contração muscular, e nos receptores muscarínicos, na contração da bexiga, no peristaltismo. E você se pergunta, mas por que eu tenho que saber isso? Porque as medicações que antagonizam o efeito da acetilcolina trazem os principais efeitos colaterais. E você precisa identificar e saber quais são esses efeitos, como boca seca, tontura, retenção urinária, constipação. E para isso, existe uma série de tabelas para você identificar na medicação qual é a carga anticolinérgica que ela possui. Ou seja, se ela tem um efeito forte, se ela tem um efeito moderado ou um efeito fraco. Então, por exemplo, clorpromazina, que é um antipsicótico, ela tem um efeito anticolinérgico muito intenso. Então, o paciente vai ter muita sonolência, pode ficar confuso, constipado, com tontura. E medicação, por exemplo, a quetiapina já tem um efeito moderado. Então, se eu tiver que escolher entre um antipsicótico, clorpromazina e quetiapina, eu vou dar preferência à quetiapina. Mas eu sempre tenho que lembrar que ela tem uma carga. E o mais importante é eu lembrar disso na hora de prescrever e revisar a prescrição, porque o paciente pode estar usando outras medicações com a carga anticolinérgica e a soma da força dessas medicações que vai causar o pior. Então, por exemplo, se o paciente está usando hidroxizine para um prurido, para uma reação alérgica, que tem uma carga muito forte, e eu preciso iniciar um antipsicótico, eu posso trocar esse antialérgico por um outro tipo com a carga menor, evitando essa soma. O problema é que o paciente usa uma série de medicações e várias medicações com efeito anticolinérgico que se somam. Outro conceito é de cascata iatrogênica, que é toda vez que um novo sintoma é interpretado como uma nova doença e, na verdade, é um efeito adverso de alguma medicação. Isso é super comum. Então, por exemplo, o paciente está usando metoclopramida, que é uma medicação para náusea, para vômito, começa a apresentar sintomas extrapiramidais, como tremor, e nós indicamos um tratamento ou com propanolol, pensando em tremor essencial, ou com levodopa, pensando em Parkinson, e o paciente fica confuso, inicia o uso de outra medicação que não tinha indicação.
Ou quando o paciente, por exemplo, está usando um antidepressivo sertralina, desenvolve uma diarreia, é iniciado algum antibiótico, há uma piora da diarreia, é prescrito loperamida, por exemplo. Ou anti-inflamatórios, que aumentam a pressão arterial e o paciente é medicado com antihipertensivo. Da mesma forma, quando o paciente tem dor, nós prescrevemos codeína, o paciente fica constipado, precisa ir ao pronto-socorro, é medicada com flitienema, com laxantes, e tudo isso são reações adversas a medicações, que muitas vezes são subdiagnosticadas porque nós não paramos para avaliar que são efeitos das medicações. Para ajudar seu paciente, você precisa fazer a lista de todas as medicações que ele usa, fazer uma revisão anual, tentando desprescrever medicações inapropriadas, medicações que foram prescritas no momento de um sintoma pontual, profilaxias primárias que não têm indicação, considerar medidas não farmacológicas, estimular a atividade física, estimular outras medidas que não medicações, reduzir doses. Muitas vezes o paciente emagreceu, o paciente teve uma mudança de hábito alimentar e não tem mais necessidade de usar aquele antihipertensivo, aquele hipoglicemiante. A gente se depara com pacientes com hemoglobina glicada de 5,5, de 6, utilizando doses altas de hipoglicemiantes. Facilitar a prescrição para o paciente, fazer uma tabela, perguntar ao paciente a hora que ele acorda, a hora que ele vai dormir, de preferência dar dicas dos horários que ele deve tomar as medicações e lembrar que todo sintoma novo pode ser uma reação adversa à medicação, inclusive medicações que o paciente já usava antes. A medicação não causava reação até o momento que ela começa a causar. Então, muitas vezes o paciente fala, eu tomo esse remédio há 10 anos. Não importa. O paciente pode estar apresentando uma reação adversa naquele momento e você, como especialista, tem que reavaliar a prescrição, muitas vezes suspendendo a medicação, e o paciente se beneficiará e terá uma boa resposta. Dada essa importância, nós vamos na Gerilogando semanalmente falar sobre esse assunto e vamos abordar os critérios de Beers, o estudo Start Stop, toda semana com critério, para que não fique maçante, para que vocês possam identificar a explicação do porquê aquela medicação traz um malefício. Também vamos abordar os efeitos adversos de colírios, de medicações fitoterápicas, de pomadas, que muitas vezes os pacientes não entendem que isso pode trazer um malefício para eles. Por hoje é isso, pessoal. Deixa suas dúvidas nos comentários. Toda semana tem vídeo novo. As referências desse vídeo eu vou deixar na descrição. Não esqueça de ativar as notificações e até o próximo vídeo.